Boas pessoal e bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou então partilhar com vocês a minha review da Zido X5, que é a última máquina na linha da Zido e está comigo há cerca de 3-4 semanas, mas só agora é que eu tive a oportunidade então de completar todos os testes e hoje, obviamente, então partilhar convosco a minha review. Ainda antes de começarmos, um spoiler alert, como é habitual nos meus vídeos, a Zido X5 não é uma máquina perfeita, assim como eu não acredito que exista alguma máquina que seja perfeita. Há umas melhores que outras, mas perfeitas não acredito. E houve coisinhas aqui que eu encontrei que a Zido terá mesmo de corrigir e acredito, e é uma das coisas que eu queria introduzir aqui neste vídeo, é porque se fosse uma marca que eu não conhecesse, daquelas marcas que eu às vezes arrisco, compra box porque é barata, etc, etc, eu dizia já, não comprem. No entanto, a Zido no passado tem vindo a demonstrar que é uma marca que suporta o cliente e para além disso tem online updates. Um bom exemplo é a X6, eu vou tentar não me esquecer de colocar o link aqui. Eu encontrei alguns erros na altura, passado 1 ou 2 ou 3 meses, já não me recordo, os erros foram corrigidos. Tanto é que eu estou a usar a X6 e para aqueles que viram o Office Tour, estou a utilizar a X6 neste momento para gravar este vídeo. A X6 está mesmo ali a gravar o vídeo da DSLR. Mas isto é off-topic. Meus amigos, porquê que eu estou a mencionar isto? Porque há uma grande diferença de marcas em que dão suporte ao cliente e que dão online updates, que é o caso da Zido, e marcas que não. Portanto, aqui há pelo menos esperança e eu acredito que a Zido consiga dar ou melhorar, digamos assim, e corrigir alguns dos problemas, principalmente aqueles de firmware, aqueles que têm a ver com hardware, então aí será muito difícil, como vocês vão ter a oportunidade de ver durante a review. Meus amigos, é isto, desculpem pela intro mais demorada que o habitual, vamos já de seguida para o vídeo, como é habitual, espero que gostem e vejo daqui uns segundinhos. E aqui estamos nós com a Zido X5, que conta com o CPU AM Logic S905, 1GB de RAM DDR3 e 8GB de armazenamento flash com o Lollipop 5.1.1. E em relação à nossa habitual e rápida experiência de unboxing, assim que abrimos a embalagem, vamos encontrar uma caixa mais pequena com a Zido X5, protegida por um envelope plástico. E por baixo, ainda uma outra caixa com os acessórios, que inclui um cabo HDMI, adaptador de corrente, comando por infravermelhos e a documentação habitual. E em termos de design, sempre que a Zido lança uma box, existe sempre algo diferente que eu pessoalmente gosto de ver e aqui a X5 não foi uma exceção. E olhando agora de mais perto à frente, vamos encontrar uma luz azul suave quando o dispositivo está ligado, assim como o receptor por infravermelhos. Do lado esquerdo, duas portas USB 2.0 e uma slot para cartões microSD. Do lado direito, sem conexões. Atrás, Optical Out HDMI 2.0, ligação RJ45 Gigabit, saída AV e entrada de corrente. No topo, o logo da Zido e por baixo 4 pés de borracha e as grelhas de ventilação. E o comando incluído é igual ao que vimos na X6 e não funciona mal de todo. É mais que suficiente para as tarefas básicas e tem algumas características interessantes que não encontramos em todos os comandos por infravermelhos e eu vou até colocar no ecrã um link para mais detalhes. Mas como sempre, para uma melhor experiência, eu prefiro e aconselho sempre um comando wireless que, para além de uma melhor experiência, tem também a capacidade de AirPlay, que é bastante útil, isto é claro, na minha opinião. E assim que ligamos a máquina, vamos encontrar o bem conhecido Cool Launcher da Zido, que trabalha bem, é muito simples de utilizar, mas também é limitado na aparência. Portanto, como sempre, instalei o KK KitKat Launcher, como faço em todas as máquinas. E enquanto estamos aqui, de salientar que a X5 tem online updates, como todas as máquinas da Zido, no entanto, estou a correr a última versão, logo não a consegui testar. E avançando agora para os nossos habituais benchmarks, em Disk Speed Test conseguimos 56 MB de leitura e 4.3 MB na escrita. E nos testes de rede, utilizando como sempre uns adaptadores Powerline em Wi-Fi, conseguimos 0.75 megabits de download e 1.40 megabits de upload, fazendo da X5 a máquina mais lenta que eu testei até hoje em termos de Wi-Fi. Por outro lado, através da ligação RJ45 conseguimos 92 megabits de download e 20 megabits de upload. E os adaptadores que estou a utilizar neste momento são os de Volo Powerline com ligação Gigabit e Wi-Fi AC, e para a review completa cliquem no cartão do canto superior direito deste vídeo.
E avançando no Geekbench 3 conseguimos 611 em Single Core Score e 1732 em Multicore Score, Antutu com cerca de 36.000, 3D Mark Score, iStorm Extreme com cerca de 4.600 e finalmente em Epic Citadel com 58.6 frames por segundo em média. E um dos problemas que eu encontrei no firmware da X5 foi a relação à resolução, que é forçada em quase todas as apps a correr a 720 e depois faz então um upscaling para os 1080. Mesmo quando selecionando a opção de saída de 1080, as apps não têm forma de correr na resolução nativa, com exceção do Kodi que corre na resolução de 1080. Portanto, em relação aos benchmarks como Antutu, 3D Mark Score e Epic Citadel, que são benchmarks gráficos e vimos anteriormente, esqueçam os resultados porque não representam os valores reais desta máquina. E avançando para a jogabilidade, a X5 consegue rodar jogos leves como Respawnables sem problemas nenhuns, mas com jogos mais pesados como Asphaltate Airborne, apesar de capaz, deparei-me com alguma demora, aliás, uma demora bem grande em algumas tarefas e mesmo até alguns crashes. No entanto, de salientar que quando o jogo começa, conseguimos jogar perfeitamente. Por outro lado, fazer game stream do meu computador para a X5 foi simplesmente impecável, dando-me resultados muito bons. Aliás, como eu estava à espera de uma máquina com o S905. E avançando para o Kodi e sendo o mais direto possível como sempre, consegui correr sem problemas filmes a 1080 com o codec H264 e H265 e no ecrã podemos ver as amostras com o Big Bug Bunny, Tears of Steel e Sintel a correr de forma suave. No entanto, nos testes a 4K tive alguns problemas. Ficheiros com bitrate menos elevado como o Big Bug Bunny corre bem, o Sintel com H265 também muito fluido, mas Tears of Steel, que é um ficheiro mais pesado, faz com que a máquina fique completamente sem resposta. E o mesmo acontece com ficheiros 10-bit como Iceland e Dive into the New World. O playback nem sempre suave e por vezes a máquina crasha completamente. E finalmente os testes de mirror ou espelhamento também não foram os melhores. Utilizando a minha app favorita, como sempre, o AirPin Pro, não consegui começar o stream ou espelhamento do iPhone enquanto estava no desktop. Tive que ativar a app sempre que precisava de utilizá-la, o que não é muito agradável, visto que o AirPin Pro trabalha em segundo plano. No entanto, depois de começar o stream, a coisa correu bem. Por outro lado, fazer stream do iMac para a X5 é neste momento simplesmente impossível. Testei de todas as formas possíveis e imaginárias e não consegui fazer o AirPlay, que para aqueles que seguem o canal sabem que é algo que utilizamos bastante cá em casa. E antes de avançarmos para a conclusão, deixar aqui algumas notas, isto porque eu acho que a máquina precisa de algumas correções, na minha opinião, é claro. E com a experiência que eu tive no passado, acredito que as I2 consiga resolver. Por outro lado, haverá algumas limitadas ao hardware em si e essas sem solução, como tendo apenas 1 GB de RAM que, na minha opinião, não ajuda em nada, especialmente quando vês crashes ou mesmo algum lag. Portanto, a pergunta é, recomendo comprar a X5 neste momento? E a minha resposta, o mais honesta possível, como sempre, é depende. Para aqueles que estão à procura de uma box mais barata capaz de rodar filmes a 1080 e alguns a 4K e jogos leves, então a X5 é uma escolha a considerar, visto que tem online updates e uma marca que suporta e que eu acredito resolverá alguns dos problemas mencionados. Por outro lado, se estão à procura de uma máquina com uma ligação Wi-Fi forte, resolução completa em todas as aplicações, filmes 4K e 10-bit com playback suave, jogos pesados e mesmo AirPlay a partir dos nossos dispositivos, então a X5 neste momento não é a máquina que eu aconselharia. E em conclusão, pessoal, as coisas que eu gostei mais foram então o design interessante e refrescante da X5, uma ligação RJ45 rápida, capaz de game stream e tem online updates. Por outro lado, das coisas que eu gostei menos foi a ligação Wi-Fi muito lenta, resolução forçada a 720 pelo firmware, ficheiros 10-bit e 4K pesados fazem com que a X5 fique sem resposta, jogos pesados são problemáticos e finalmente o AirPlay ou espelhamento do iMac neste momento foi simplesmente impossível. No entanto, assim que eu corrigir alguns dos problemas, eu atualizo o vídeo mesmo aqui como é habitual. E chegamos então assim ao fim de mais uma review, desta vez da ZeeDo X5 Android TV Box. Espero que tenham gostado do vídeo, se assim foi, não se esqueçam daquele habitual thumbs up. O meu nome é Roberto Jorge e como sempre, vejo-vos no próximo.